Capítulo 13. Thorston, o reino dos anões. Depois usar o fator da gula para absorver os corpos mortos e se livrar no cadáveres, Arthur colocaria os corpos mortos em seu anel. Ele pegaria os itens de valor do que sobrou dos cultistas, já que o fator da gula só devorou os corpos e deixou as roupas e tudo lá. Ele conseguiria algumas espadas comuns, moedas de ouro, alguns objetos mágicos sem relevância e guardaria tudo em seu anel. Arthur iria até o terror da floresta. Olá, amiguinho, diz Arthur. O terror da floresta apenas encara Arthur sem responder. Ou você não fala, ou é realmente um recém-nascido. Seu nome a partir de hoje é Pan, diz Arthur. Ele apenas encarou Arthur. Poseidon e Ares, vou deixar vocês encarregados de treinar o Pan e ensiná-lo primeiramente a técnica de se ocultar nas sombras, diz Arthur. Ares sai da sombra e confirma com a cabeça. Zeus e Hades, vocês têm uma missão. Vocês devem partir e reunir duas alcateias de lobos da escuridão. Cuidado e priorizem a vida de vocês. Se vocês se encontrarem em uma situação perigosa, não hesitem em matar ou fugir para sobreviver, diz Arthur, com os dois saindo em seguida após confirmarem com a cabeça. Depois disso, Arthur volta para onde estava Isaac e as meninas. Chegando ao local, Isaac já havia preparado a fogueira e as meninas estavam brincando e tomam um susto quando Arthur chega. Voltei, Isaac, aconteceu algo? Diz Arthur. Não, diz Isaac. Por que elas estão assustadas? Diz Arthur. Porque elas estavam brincando e pensavam que você iria brigar com elas, diz Isaac. Por favor, já acabamos o que tínhamos de fazer, por isso estávamos brincando, diz Abigail. Sim, por favor, não nos castigue, diz Alice. Isaac, não pensa que eu vou castigá-las, diz Arthur. Não, não acho que faria isso por algo tão simples, diz Isaac. Arthur sorri. Bom, Alice e Abigail podem voltar a brincar, eu não vou brigar se vocês se divertirem, diz Arthur sorrindo. As duas sorriem. Obrigada, dizem as duas juntas voltando a brincar e Arthur se senta no chão. Isaac, o que você fazia antes de ser pego e escravizado, diz Arthur. Eu era um aventureiro junto ao meu grupo, fazíamos diversas missões e eu era um aventureiro de rank B, diz Isaac. Interessante, bom, serei direto, não tenho interesse em você no seu nível atual, Isaac, mesmo abençoado você é bem fraco, diz Arthur. Isaac se surpreende. Como assim? O que quer dizer com isso? Diz Isaac. Tenho planos para o futuro e sinceramente você não será muito útil para meus planos, diz Isaac. Então o que vai fazer comigo? Diz Isaac. Considere um trabalho, a partir de hoje você vive e morre pela Alice e pela Abigail, a segurança delas é a sua prioridade, diz Arthur. Por que você valoriza tanto elas? Diz Isaac. Porque as duas são abençoadas, irmãs gêmeas idênticas que possuem a mesma bênção, isso é no mínimo curioso, pretendo treinar elas pessoalmente pois tenho fé que elas sim serão muito úteis no futuro, diz Arthur. Isaac encara as duas, confuso com a afirmação de Arthur. Nem se eu quisesse eu conseguiria desobedecer mesmo, mas me diga, quais são seus objetivos futuros? Diz Isaac. Eu pretendo criar uma guilda, a Guilda dos Mercenários, irei reunir fortes guerreiros e com a ajuda deles vou tomar Santa Teresa de volta, diz Arthur. Mercenários, o que é isso? Diz Isaac. Esse conceito não existe nesse mundo, não é surpreendente ele não saber, pensa Arthur rindo. Mercenários são basicamente exércitos ou homens independentes que fazem serviços por dinheiro, diz Arthur. Então seria uma concorrente à Guilda dos Aventureiros, diz Isaac. Em alguns serviços sim, mas o diferencial é que a Guilda dos Mercenários será uma força independente das três grandes raças e farão serviços militares para aquela que pagar mais ou para aquela que a guilda acha que irá se beneficiar mais, diz Arthur. Isaac se surpreende, aquele era um conceito que ele não conhecia. É uma ideia interessante, você acha que elas então no futuro serão fortes o suficiente para fazerem junto a você e mais outros fazerem reinos recuarem, diz Isaac. Exatamente, diz Arthur. Depois disso Arthur descansa o restante do dia e no dia seguinte vai reportar a missão à guilda. Na guilda ele venderia os itens que ele conseguiu e como ele não encontraria nenhuma missão interessante então ele retorna para a floresta e passa os próximos 2 ensinando os conceitos básicos da magia para Abigail e Alice enquanto Pan, o terror da floresta, aprendia a magia de se ocultar nas sombras. Após Pan aprender a magia eles partem da floresta em direção a Thorston, reino vizinho de Arcania e reino comandado pelos anões, um forte aliado da humanidade. Arthur estava à procura de missões desafiadoras com o objetivo principal de matar grandes quantidades de seres vivos para fortalecer o fator da gula e a espada Asmodeus e por isso ele foi em direção a outras guildas de capitais. Foi uma longa viagem, Arthur não tinha pressa e por isso a viagem durou 1 mês e meio mesmo com toda a velocidade dos lobos, claro o caminho também era longo.
Durante o caminho Arthur ajudou Isaac a melhorar sua esgrima e descobriu que ele nunca havia levado seus treinos a sério e por isso foi capturado com facilidade, mas ele focou principalmente no treinamento de Alice e Abigail que se mostraram muito promissoras aprendendo rapidamente graças a isso já não tinham medo de Arthur. Logo eles chegaram até a capital de Thorston e Arthur se impressionou com a arquitetura. Eram muralhas robustas, bem maiores e mais grossas que a de Santa Teresa, o que mostrava a grande fortuna dos anões. Na entrada uma rigorosa revista era feita após observar bastante. Arthur notou que era uma revista simples e após isso ele entraria na fila para entrar na cidade e após uma pequena espera chegaria a vez deles. Olá jovem, o que te traz à cidade de Thorston? Diz o anão. Olá, é um prazer conhecê-lo, sou um aventureiro de Rankia. Vim até aqui para conhecer a cidade, mas principalmente pois procuro missões desafiadoras de Rankia, diz Arthur. O anão faz uma cara de surpresa. Rankia, poderia mostrar sua identificação, você parece tão novo, diz o anão. Arthur mostra sua identificação fazendo o anão se surpreender. 15 anos, uau, parece que em minha frente está um futuro classe S da guilda, diz o anão. Não é para tanto, diz Arthur, sendo modesto. Se aos 15 anos você já é Rankia, Rank S é uma questão de tempo, jovem, temos algumas missões de Rankia, mas se você quer mesmo um desafio escutei que uma das princesas dos Elfos Negros está indo em direção à floresta dos Elfos Brancos, ela teve sua escolta atacada no caminho por um grupo de bandidos muito ativo na região que levaram quase tudo, ela conseguiu fugir sozinha em seu cavalo enquanto os guardas distraiam os bandidos, diz o anão. Me parece interessante, o que aconteceu depois, diz Arthur. Foi enviado alguns ladinos para averiguar o local onde aparentemente todos os membros estavam mortos e alguns desapareceram, possivelmente capturados pelos bandidos, diz o anão. Nossa que tragédia, acho que vou dar uma olhada, diz Arthur. Certo, o que você traz consigo, diz o anão. Meus 3 escravos, e alguns objetos pessoais, nada demais, diz Arthur. Um guerreiro lobo e 2 meninas raposas, esse guerreiro me parece caro, aposto que deve ser muito útil, mas e as pequenas, não vai me dizer que você, diz o anão. Jamais, não sou do tipo doentio, eu as comprei pois falaram que elas tinham um bom talento para magia e estou fazendo um investimento, no futuro aposto que serão úteis, diz Arthur. Ah bom, odeio pessoas que fazem essas coisas doentias com crianças, mesmo se forem escravas, mas vejo que você é alguém que pensa no futuro e está preparando elas para o futuro, e pela aparência deve estar sendo bem tratadas. Escutem garotinhas, sejam agradecidas ao mestre de vocês, diz o anão. Alice e Abigail apenas confirmam com a cabeça. A lógica desse mundo ainda é difícil aceitar, mas já me acostumei, pensaria Arthur. Jovem, vou te passar uma boa informação, amanhã à noite vai ocorrer um leilão e pelo que vi você é um espadachim, não querendo me gabar, mas possivelmente você sabe que nós anões somos os melhores forjadores de todo o mundo, se procura uma espada ou apenas se divertir, recomendo que passe lá, diz o anão. Obrigado, com certeza irei, diz Arthur. Depois da conversa e uma breve revista eles entram na cidade. Já dentro das muralhas, Arthur nota uma diferença imediata das demais cidades que frequentou. As casas eram menores, ele inicialmente achou engraçado mas após alguns segundos ele percebeu que era meio grosseiro suas leves risadas. Arthur seguiu caminhando pela cidade pedindo informações e logo encontrou a guilda dos aventureiros local. Entrando na guilda Arthur se depara com o mesmo cenário de sempre, uma grande estrutura de madeira e pedra com diversas cadeiras e mesa, um grande balcão com uma bela anã e um quadro com diversas missões, só que agora a maioria dos que ali estavam eram anões. Arthur se aproxima do balcão. Olá, soube de uma missão de escolta para o território dos Elfos Brancos, diz Arthur colocando sua identificação como aventureiro de rank A. Bom, essa missão é complicada pois estamos lidando com um grupo de bandidos grande e não sabemos se eles só queriam dinheiro ou também têm interesse em sequestrar a princesa e pelos pertences terem sido roubados a mesma não tem muito dinheiro para pagar, diz a atendente. O rei dos anões não se propôs a ajudar, diz Arthur. Sim, mas é uma situação mais complicada ainda. Os elfos e os anões não têm uma das melhores relações e aceitar essa ajuda faria a coroa dos elfos negros dever um favor à coroa dos anões. Bom, é uma especulação que roda a cidade, mas você deve se preocupar com os bandidos, eles são barra pesada, diz a atendente. Não me importo, são apenas bandidos, se entrarem em meu caminho eu apenas os mato, diz Arthur. Você provavelmente não conhece os presas sangrentas, são um grupo de humanos bem perigosos, diz a atendente. Tem muitos abençoados no grupo de bandidos, diz Arthur. Pelo que temos no registro apenas o líder possui uma bênção que deixa com os músculos maiores, diz a atendente. Então, se são apenas pessoas comuns, os números não são o suficiente para me fazer temer, diz Arthur. A atendente pega a missão e entrega para Arthur e alguém sai para avisar a princesa que sua missão seria aceita para que ela viesse à guilda.
Arthur e seu grupo aguardavam sentados em uma das mesas. A princesa chegaria alguns minutos depois. Uma bela elfa negra chegaria no local. Caramba, ela é mais bonita do que eu esperava e me parece bem jovem. Esperava uma adulta, pensaria Arthur. A quarta princesa das montanhas dos elfos negros, diz Isaac. Você a conhece? Diz Arthur. Não, apenas ouvi falar dela, a filha mais nova do rei, diz Isaac. Então, quem aceitou a missão? Diz a elfa. Arthur se levanta e faz uma reverência. É uma honra conhecer a senhorita, serei seu guardião até a floresta dos elfos brancos, diz Arthur. Ela o olharia de cima para baixo. Você deve ter uns 15 anos, eu não pedi um aventureiro de Rankia, diz a elfa. Eu sou um aventureiro de Rankia, diz Arthur. Ela olharia para o funcionário que confirmaria com a cabeça e logo em seguida a mesma suspira. Parece que não é meu dia de sorte, diz a elfa. Se estiver preocupado com sua segurança pode ficar tranquila, consegui meu rank através da força, eu sou tão forte quanto um mestre de guilda, diz Arthur. Ela olharia surpresa para Arthur. Como assim jovem, diz o funcionário. Consegui meu ranking após derrotar o mestre da guilda dos aventureiros de Arcânia, diz Arthur. Parece que não posso julgar as pessoas pela idade, perdão por minha atitude, me chamo Selene, sou a quarta princesa de Stone Peak que fica nas montanhas dos Elfos Negros, diz Selene. Meu nome é Arthur, quando a princesa deseja partir, diz Arthur. Estou adiantada no caminho, preciso estar no reino de Milurdia em até 2 meses, pois será perto desta data o aniversário de 18 anos da princesa dos Elfos, diz Selene. Entendo, podemos partir em 1 semana, diz Arthur. Tudo bem então, diz Selene. Certo, a senhorita sabe uma loja de roupas em Thorston, diz Arthur. Tem um distrito comercial perto do centro com muitas lojas, gostaria que eu os acompanhasse, diz Selene. Se não for incomodar, diz Arthur. Vai ser bom, eu ando entediada sem nada para fazer, distrair a mente vai ser ótimo, diz Selene.